Vamos lá? Vamos compartilhar a palavra de Deus hoje, sexto dia da oração da meia-noite, dia 12/9. Eu quero compartilhar com você no livro de Esdras. Esdras, capítulo 8. Esdras, capítulo 8, versículo de número 21. Esdras, capítulo 8, versículo de número 21. Diz assim a palavra de Deus: Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nós humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos um caminho seguro para nós, para os nossos filhos e para todos os nossos bens. Porque tive vergonha de pedir ao rei exércitos e cavaleiros para nos defenderem do inimigo pelo caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, aleluia, para o bem deles, mas o seu poder e a sua ira contra todos que o odeiam. Vamos lá, então eu vou ler novamente o versículo 22. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo pelo caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas o seu poder e a sua ira contra todos que o deixam. Irmãos, nós estamos falando aqui de uma segunda remessa que saiu da Babilônia e foi para Israel. E aqui estamos falando de Zorobabel, que Zorobabel ele tinha toda a proteção do rei, ele tinha toda a liberdade, toda a liberalidade de pedir ao rei exércitos, cavaleiros, que defendesse do inimigo pelo caminho. Aqui, onde eles estavam, mais ou menos, a gente vai falar assim, de longe, aqui eles estavam cerca de quase 1.000 quilômetros, é isso mesmo, quase 1.000 quilômetros da Babilônia até a cidade natal deles. Então, 1.000 quilômetros andando, é isso mesmo, 1.000 quilômetros caminhando. Então aqui o povo de Deus ele tinha a escolha entre confiar no homem, porque o rei disponibilizou exércitos, cavaleiros que o defendesse de todos os inimigos na caminhada, porque estamos falando de dias caminhando, e naquelas estradas tinha muitos salteadores, muitos ladrões. Então, o que aconteceu aqui? O que precisa ter na vida do homem de Deus? Vemos que aqui o povo de Israel ele ficou 70 anos preso nas mãos dos babilônicos. Então, Israel, por causa da sua mentalidade, Deus permitiu que a Babilônia pegasse todos, ou a maioria, dos israelitas para aprisionarem na Babilônia. E assim eles ficaram por 70 anos. Quando a mentalidade deles mudou, é o que nós falamos no começo, chegou a hora, chegou o dia que eles foram liberados para voltar à sua terra natal. Mas sendo aonde eles estavam até a sua terra natal, existia uma distância muito longa, como falamos, por alto 1.000 quilômetros, quase isso. Então, o que tem que ter na vida do homem de Deus? Primeira coisa que vemos aqui, na vida do homem de Deus tem que ter um jejum, aleluia, tem que ter jejum. E aqui foi isso que os homens fizeram, eles jejuaram, aleluia,
eles não dependeram de soldados, eles não dependeram de guerreiros, porque aqui a própria Bíblia diz que a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, aleluia, para o bem deles, mas o seu poder e a sua ira contra todos que o deixam. Irmãos, aqui nesse versículo a gente vê dois tipos de pessoas. Pessoas que acreditam que a mão do Senhor Jesus está sobre ele, e aqueles que o deixam. E aqueles que o deixam, a sua ira estará sobre ele. Então, hoje em dia, o que as pessoas preferem? As pessoas preferem a segurança material do que a segurança espiritual. Porque aqui eles apregoaram um jejum, como nós lemos no versículo 21. Então apregoei ali um jejum, junto ao rio Ahava, para nós humilharmos diante da face de Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para os nossos filhos e para todos os nossos bens. Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, quando você está vendo o benefício que tem quando você jejua, o benefício que tem quando a sua mentalidade é voltada para a vida espiritual, porque a sua vida, a nossa guerra não é contra a carne, nem contra o sangue. A nossa guerra é contra as potestades celestiais, é contra Satanás, é espiritual. E aqui, Zorobabel, ele tinha uma visão espiritual. Então ele por isso ele viu que vamos jejuar, porque Deus irá nos proteger. Aleluia. E Deus protegeu a eles, protegeu os filhos dele e protegeu todos os bens. Aleluia. Irmãos, 3 benefícios que nós vemos aqui das pessoas que oram, das pessoas que jejuam. Você precisa jejuar. Qual foi a última vez que você jejuou? Tem gente que faz um tempo que não jejua. Não. Faz tempo que tudo, né? Faz tempo que não jejua, faz tempo que não ora, faz tempo que não lê, faz tempo. Aí faz tempo que não vai nem num culto, faz tempo que não para. E às vezes a correria do dia a dia, né? Que o dia fica tão corrido que só pensa em resolver as coisas de casa, as coisas da família, as coisas do trabalho, as coisas pessoais, coisas de documento, banco, finanças, mas parar um segundo para pensar ou no mínimo agradecer tudo que Deus tem feito, ou no mínimo, Senhor, muito obrigado pela misericórdia. Deus está vivo, né? É isso aí. Não para, nem um minuto. Então, depois que eles jejuaram, eles saíram do lugar onde eles estavam e chegaram no seu lugar de destino. Por quê? Porque eles jejuaram, aleluia. Porque eles apregoaram o jejum. E o jejum ele vai trazer benefício para você, para os seus filhos e para os seus bens e para os seus negócios. Melhor dizendo, vai trazer benefícios e vai te guardar e vai te direcionar, vai te dar uma direção correta perante Deus em todas as áreas da sua vida. Não só isso, porque aqui em Esdras fala especificamente desse assunto, mas em toda a Bíblia, quando você está em qualquer situação ou quer se aproximar mais de Deus, ou você precisa de um direcionamento exato de Deus, a Bíblia fala jejum e oração. Não tem outro caminho. E aí a preferência humana é o quê? A preferência das pessoas são o quê? Eu tenho um problema para resolver. Então tá bom, eu sei resolver, eu já sei como é que é, eu tenho experiência, eu dou conta da minha vida. Eu não preciso perguntar nada para ninguém. Eu não preciso perguntar nada para meus líderes, eu não preciso perguntar nada para meus pastores, eu não preciso perguntar nada para ninguém que está me ajudando na igreja. Qualquer líder de célula, eu não preciso, eu sei me virar. E aí é nessa que, por causa às vezes de uma simples pergunta, de uma simples, um pedido de orientação, e por você não estar tão
próximo de Deus, você acaba tomando a direção errada e escolhendo o lado errado. E aí a gente acaba fazendo o quê? O que é natural, não o que é espiritual. E geralmente é assim, você vai resolver sua vida de forma espiritual quando você vive e prioriza, coloca como prioridade as coisas de Deus. Quando você não tem isso como prioridade, você acaba tendo como prioridade automaticamente o que é natural. Aí o trabalho, não, mas minha vida vai melhorar se eu trabalhar mais. Se eu arrumar mais um emprego, se eu trabalhar mais 2 horas, minha vida vai melhorar se eu ganhar mais. As coisas lá em casa vai resolver porque eu vou fazer do meu jeito. E lá, tô com um problema com a pessoa, eu vou lá e vou dar meu jeito. Aí você vai dar jeito nenhum. Porque foi você que foi com a sua força. Você não colocou Deus na frente. Qualquer situação, relacionamentos, qualquer uma. Porque a Bíblia é um manual de vida. Deus deixou a Bíblia como manual de vida. E toda liderança, toda pessoa que está perante a Deus como líder seu, seja ele quem for, ele vai te dar uma palavra orientada por Deus. Então, em todas as áreas da sua vida, é para ser feito assim. Orientação na palavra, orientação da sua liderança. Então, nunca esqueça disso, porque a sua visão é de acordo com a sua caminhada. Na verdade, é como o pastor falou. Você vai ter a mentalidade de resolver certas coisas na sua vida com a mentalidade que você tem hoje. Mas existem problemas que você ainda não enxerga o que está por detrás. Você ainda não tem a visão espiritual para resolver da melhor maneira, da maneira que Deus queria. Então, todos nós precisamos. Todos nós precisamos de pessoas, de autoridades espirituais sobre nossa vida. Nós temos sobre nossa vida o apóstolo Valdo, que é a autoridade espiritual sobre nossa vida. E nós remetemos a ele sim, prestamos contas a ele sim, porque nós entendemos que nós sozinhos nós não andamos. Então, cada um de nós deve pensar assim. Deve pensar e agir, colocar como prioridade. E então, quando você prioriza o espiritual, as coisas de Deus, Deus só vai acrescentando coisas a mais, não só te dando, mas Ele vai mantendo, Ele vai sustentando, Ele vai organizando tudo na sua vida, tudo que está em volta. Vai organizar sua casa, vai organizar sua família, Deus vai trabalhando no seu lar, vai tocando no coração dos seus familiares, porque você está colocando como prioridade as coisas de Deus. Mas é difícil, Essa semana a gente estava conversando, né? Foi essa semana que a gente estava conversando sobre as coisas que a gente fazia quando você não tá, né, não tá caminhando com Deus, quando eu não era convertida, eu era muito nova, estudava, fazia tantas coisas, mas eu não tinha tempo para mim, para minha família, e o inimigo estava roubando o meu tempo com a minha família, estava me roubando de mim mesma. E aí tudo acontecia, eu tinha força para fazer tudo, mas quando nós vamos direcionar as coisas do Senhor, mas fica difícil. Pode até ficar difícil, mas se esforça, que o Senhor vai te ajudar e você vai conseguir. Aleluia. E foi um esforço, né? Porque o mais cômodo seria Zorobabel falar ao rei: não, rei, pode vir com soldados, pode vir com homens valentes, que precisamos da sua proteção. Mas eles não fizeram o que era mais fácil, mais cômodo. Eles fizeram aquilo que era certo perante a Bíblia, aquilo que era certo, que é priorizar o reino espiritual. E uma coisa que o homem de Deus tem que ter, se você quer que a vontade de Deus, que a boa, agradável, perfeita vontade de Deus aconteça na sua vida, a primeira coisa, você precisa jejuar. Você precisa colocar no seu coração que a tua batalha é espiritual. E segunda coisa que nós vemos aqui nesse texto, para que a vontade de Deus se cumpra na sua vida, você precisa de ter separação. Você precisa se separar. Aonde vemos isso aqui na história? Vamos lá, no capítulo 9, diz assim: acabada, pois,
estas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel, os sacerdotes, os levitas, não se têm separado dos povos dessas terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos perizeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou, não se separou, se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras, e até os príncipes e magistrados foram os primeiros nesta transgressão. Versículo 3: e ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e sentei-me atônito. Irmãos, o que eu quero explicar para você é que a ordem de Deus, isso está lá em Deuteronômio, é se separar. O povo de Deus tinha que casar com o povo de Deus. O povo de Deus não se casava com povos estranhos, porque o povo de Deus, ele tem a cultura de que adorar a Deus. Agora, povos estranhos vão adorar outros deuses. E tem como interagir luz com as trevas? Impossível. Então, o que aconteceu aqui? Esdras, ele não sabia disso. Quando Esdras pegou a missão de levar o povo de Deus da Babilônia para a sua terra natal, Esdras não sabia. Depois de todo o trajeto, é que lemos no versículo 9, acabadas, pois, essas coisas, chegaram-se a mim os príncipes. Então, quando isso tudo acabou, o que acabou? Esse trajeto, os príncipes do povo chegou para Esdras e comunicou que o povo estava tudo misturado. E Esdras, como um sábio que sabia a Bíblia de trás para frente e de frente para trás, sabia que isso era uma abominação. O povo de Israel ficou lá na Babilônia durante 70 anos. Era para o povo ficar lá na Babilônia, mas buscando ao Senhor Jesus. Mas o que aconteceu? Eles casaram com mulheres de outros povos, como nós vemos aqui no versículo aqui, o versículo 1 mesmo. Aí se misturaram com cananeus, com heteus, com perizeus, jebuseus, amonitas, moabitas, egípcios e os amorreus. Tava uma confusão. Homens de Deus se casaram com mulheres de outros povos e tiveram filhas de outros povos. Então Esdras, sabendo disso, ele se prostrou. Ele ficou atônito. Ele rasgou as suas vestes. A aflição de Esdras foi tanto que aqui, como lemos, ele arrancou os seus cabelos e arrancou a sua barba. Então, o que nós possamos trazer dessa história para as nossas vidas, na vida do homem de Deus, da mulher de Deus, tem que haver a separação. Não. É verdade. Não tem como, se você não se separar, não tem como a sua mente ser renovada. Quando estávamos falando lá no começo, a gente começou falando de Hebreus, que Hebreus fala para você renovar sua mente. Renova sua mente. Depois da renovação da sua mente, do seu entendimento, sim, Deus vai acrescentar coisas. É como se Deus desse uma faca para uma criança pequena que não sabe nem manusear uma colher, quanto mais uma faca. Então Deus não vai dar.
Deus não vai dar algo que é importante, algo que tem que ter cuidado, que tem que ter destreza, né? Que tem que ter, que corre risco, que é uma coisa tão séria, ou um presente, ou uma bênção muito grande, se você ainda não tem destreza, a sua mente, o seu coração ainda não foi transformado. Porque o nosso Deus é Pai, e não há nenhum pai, e Ele é um Pai perfeito. E como um Pai perfeito, Ele nunca vai te dar nada vindo das mãos dEle que você vai jogar fora, ou que você não vai saber cuidar, ou que você vai se enrolar. Não existe isso. Então, o Pai perfeito, que é o nosso Deus, Ele não erra no que dá, no que não dá, não erra no tempo que vai dar, não erra no que vai dar. Só que nós não entendemos isso. Nós sempre achamos que estamos prontos hoje, agora. Mas como nós queremos receber algo do Senhor, a gente só achando que estamos prontos agora, se a gente não faz nada por isso. Não faz nada como? Nós queremos viver misturados. Não estou falando de casamento, relacionamento. Tudo misturado o quê? Misturado com os mesmos comportamentos do mundo. Misturado em todas as áreas. Seja qualquer uma que você está pensando em agora. Está misturado com as coisas do mundo que não é de Deus? Está misturado. Acho normal, né? É normal, não é normal. Deus é um Deus amoroso, cuidadoso, ciumento. Ele só quer você só para Ele. Deus não quer te dividir com ninguém. Mas quem divide a sua vida com Deus é você, não é Ele. Ele quer você todo. Mas você se divide, se mistura, se deixa ouvir, se deixa ir pela cabeça de alguém de repente, que você nem percebe. Por quê? Você não percebe porque você ainda não está transformado. A sua mente, seu coração não está transformado. Porque nós somos e devemos ser, que é isso que Deus sonha pra gente. Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Eu faço, nós fazemos e devemos fazer o que a Bíblia diz que devemos fazer. Não aquilo que nós não aprendemos desde casa, desde a infância, desde qualquer experiência que qualquer familiar seu tenha te ensinado. Porque qualquer familiar seu pode ter errado. Qualquer familiar seu, por mais boa intenção que esteja, ele pode ter te ensinado errado, porque também ele não sabia. E aí, por isso você vai errar? Não. Nós temos um Pai, que é Deus Todo-Poderoso, que dá um ensinamento perfeito para que você nunca erre, para que você não se misture, para que sua mente seja purificada, renovada, para que rapidamente Ele possa falar assim: meu filho, você está pronto, toma a bênção que você está preparado para receber, toma isso que você vai ter cuidado, toma aquilo que você vai poder ter destreza, você não vai deixar cair, você não vai deixar quebrar, você não vai estragar, você não vai esbanjar, você não vai jogar fora, você não vai pegar toda a herança que eu te dei e vai jogar fora. Então, o nosso Deus é dessa forma. Glória a Deus. Então, queridos, o que estava acontecendo aqui? Eles estavam em uma caminhada, eles estavam em um trajeto. Qual foi o trajeto inicial? Babilônia. Qual seria o trajeto final? A sua terra natal. Então, eles fizeram essa primeira etapa, saíram lá, jejuaram e vieram caminhando. Sendo que, no meio do caminho, parou no meio do caminho, porque Esdras, ou melhor dizendo, os príncipes falaram que estava todo mundo misturado. Então, eles não prosseguiram até isso se resolver. Aquilo que Deus tinha em plano, aquilo que Deus tinha em mente, que é tirar o povo dele e levar para a sua terra natal, ficou parado, ficou travado. Então, nós temos um caminho, Deus tem um plano para você, Deus tem algo de bom para você, aleluia, glória a Deus, oh Espírito Santo, Deus tem algo para você, mas quando você não se separa, para tudo que Deus
tem para você fica travado, fica amarrado. Assim foi com o povo de Deus. Quando Esdras soube disso, ali parou, ali travou, porque isso era uma abominação. Sendo que todos os judeus, eles sabem a Bíblia de trás para frente. Mesmo eles sabendo, eles deixaram a normalidade entrar. É normal se misturar. É normal fazer o que os jebuseus, os egípcios, os amorreus faziam. É normal. Como vemos aqui, tinha casais que já tinham filhas. Então, ali era anos convivendo com alguém que não era do seu povo. Quem sabe você está assim. Já faz tempo que você já está misturado. Já faz tempo que você não se separa. Está fazendo as coisas que as pessoas que não são evangélicas fazem. Está fazendo coisas que as pessoas que olham de fora nem sabem se você serve a Deus ou não. Deus não quer isso. Às vezes a tua vida está travada, está parada por causa disso. Porque você não se separa. Na vida do homem de Deus tem que haver a separação. Isso aqui é um longo texto que não dá para a gente esmiuçar ele aqui. A gente está correndo. Esse texto é muito rico. Se você puder, você leia em casa o livro de Esdras, que você vai ver o que Deus irá ministrar no seu coração. Vai ser coisa muito mais forte. E assim Esdras estava aqui, triste, desolado, atônico, arrancou suas barbas, arrancou os seus cabelos, estava chorando. Ele olhou assim e se olhou em uma situação ruim. Ele achou que não teria mais jeito. Terceira coisa que tem que ter na vida do homem de Deus: tem que ter esperança. Glória a Deus, aleluia. Você tem esperança. Você tem esperança que em nome de Jesus você vai jejuar, você vai se separar e tudo que Deus planejou para você, toda boa, perfeita e agradável vontade de Deus vai acontecer na tua vida em nome de Jesus. Uou! Você crê nisso? Onde está isso? No capítulo 10, versículo 2. Irmãos, quando Esdras já não estava mais com a esperança no coração, vem Secanias dizer uma frase que todos nós conhecemos, mas quem sabe muitos de nós nem imagina de onde veio essa frase e o contexto. E hoje você está aprendendo o contexto dessa frase. Esdras capítulo 10, versículo 2. Vamos começar do 1. Enquanto Esdras orava, fazia confissão, chorando, olha como Esdras estava. Chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma grande congregação de homens, glória a Deus, mulheres e crianças. Pois o povo chorava com grande choro. Todos estavam reconhecendo a desgraça que estava Israel. Com todo mundo misturado, cada um de cada povo, cada um servindo a um Deus. Estava tudo misturado, estava uma bagunça só. E ali estava travada a obra de Deus. O plano de Deus na vida daquela nação. Aí entra Secanias. Então Secanias, filho de Jeiel, e um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras:
nós temos transgredido contra o nosso Deus e casamos com mulheres estrangeiras dentro dos povos da terra. Mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia! Ainda há esperança para Israel. É um texto que muita gente conhece, né? Muita gente conhece essa frase, mas muita gente não sabe qual é o contexto. Hoje você está aprendendo o contexto dessa frase. E aqui vemos que Secanias, ele confessou o seu erro. Tem muita gente que não confessa, prefere esconder, prefere arrumar desculpas. Secanias, ele podia muito bem falar, né, meu amor? Esdras, ficamos 70 anos lá na Babilônia. Não tinha como. Não tinha como. Sendo que foi todo mundo para lá. Foi homens e mulheres. Então lá na Babilônia, eles tinham uma escolha de se casar com mulheres do seu povo, que lá também tinha, que foram todo mundo junto, ou se casar com mulheres de outros povos. E muitos, a maioria, eu estou dizendo aqui, que bem provável que seja a maioria, se casou com mulheres estranhas. Preferiram não se separar. E Secanias foi um deles, que não se separou. Mas aqui, Neemias assumiu. O que falta às vezes na sua vida é você assumir o seu erro, é você assumir quem você é. Tem gente que quer até enganar Deus, tem gente que até ora a Deus falando, Deus, você sabe, Deus, você sabe como é que é, né? Eu não tinha como, foi muito difícil, tava situação complicada. Naquele tempo não tinha como, naquele dia eu não tive opção, Deus. Sim. E Deus tá lá olhando, ai, cara de madeira. Tinha opção sim, meu filho, eu te ofereci isso. Descer um óleo de peroba aí. Vai descer um óleo ungido no óleo de peroba. Aí Deus tá lá, meu filho, te apresentei no caso do povo, né? Tinha aquela do seu povo, tinha aquela... Deus, mas sabe como é que é? Não gostei não. Aí vai a escolha humana. Não gostei daquela não gostei daquela do povo não. Aí fiquei com essa mesma. Que aquela eu gostei. Mas não é do povo de Deus. O povo de Deus não tá, já nasceu recebendo essa orientação para se casar com pessoas do próprio povo. Então não tinha como dar desculpa. Porque ele já sabia. E não tem como dar desculpa em nenhuma situação, né? Mas as pessoas dão desculpa. E Secanias poderia dar qualquer tipo de desculpa, mas Secanias assumiu. E isso que falta você fazer, você assumir, você falar com Deus, eu sou isso, eu sou aquilo, mas ainda há esperança. Foi isso que Secanias falou. Nós temos transgredido contra o nosso Deus. Casamos sim com mulheres estrangeiras. E o que eu faço agora? Mas no tocante a isto ainda há esperança. Mas não, tem gente que fica o quê? Não, sabe como é que é, né? Não, mas aí agora já não tem mais jeito. Agora já era. O que eu fiz está feito. E não tem mais como consertar, não. Tem sim. Aí às vezes a pessoa tá pedindo, Senhor, mas naquele dia eu fiz isso, sei o que, fiz aquilo, sei lá, uma atitude. A gente não tá falando exatamente de casamento, tá falando de qualquer coisa. Qualquer escolha que você tinha a escolha de fazer o que é certo e não fez, em detrimento de que estava mais fácil, que a situação ficou complicada, então para você não ir contra a algo ou alguém, você fez aquilo para dar um jeitinho. Só que Deus está olhando lá de cima. Tinha como sim. Você teve uma escolha. Verdade. E em todas as áreas da nossa vida, Deus dá escolha. Sempre temos escolha. Só que a nossa natureza humana vai tendenciar a escolher o que é mais cômodo, o que é mais fácil, o que aparentemente é melhor e que não vai te dar problema.
Mas muitas vezes a escolha do caminho, da escolha que é das coisas de Deus, vai ser mais difícil. Às vezes você vai bater de frente com situações e pessoas, mas é correto e você não vai estar agradando ao homem, você vai estar agradando a Deus. E aí quando você reconhece, Senhor, eu fiz isso, aquilo, ainda há esperança e tal. E aí, o que eu faço? Ainda dá tempo de consertar. Ainda dá tempo. Sempre há tempo de consertar. Todos os dias Deus dá uma manhã, um dia novo. É meia-noite. Daqui a pouco vai amanhecer um novo dia. Você vai descansar, você vai dormir, vai amanhecer um novo dia. É outro presente. Cada dia é um presente de Deus para que você refaça, como falamos ontem. Se reconstrua, refaça, tome atitudes diferentes, pense diferente, faça diferente. Porque o dia de amanhã, que ainda está para iniciar, iniciou pelo horário, mas o dia, contando com a luminosidade do sol, que é o amanhecer, é presente de Deus. E Deus dá esse presente todos os dias para que a gente tenha a possibilidade de recomeçar. Isso é uma bênção do Senhor, poder recomeçar. E o nosso Deus é um Deus que perdoa. Senhor, me perdoa, eu fiz, mas eu quero consertar. Como é que eu faço? Eu sei que vai ser difícil, eu sei, mas eu quero consertar tudo que eu preciso, seja em qualquer área da sua vida. E Deus vai sempre direcionar para você consertar. Sempre. Pecado tem nome. Secanias, ele estava em pecado e ele assumiu, eu transgredi, ele falou o nome do pecado. Qual foi? Se casou com mulheres estrangeiras. Então, o pecado tem nome. Tem pessoas que oram assim, Senhor, perdoa por pecados, por falado, pensado. Me perdoa os meus pecados que, em pensamentos, palavras e ações. Isso. Aí faz um pacotão. Isso. Um pacotão gospel e vai. Então, não é assim, pecado tem nome. E Secanias, ele assumiu o erro. Então, na vida do homem de Deus, você precisa ter esperança e você precisa assumir aonde está o seu erro. Você sabe onde você errou. Na palavra de Deus diz, lembra-te aonde você errou. Meu irmão, tenha esperança. E Secanias foi um homem que teve a esperança. E claro que a fé sem obra, ela é morta. Não adianta nada você falar, eu tenho esperança, e você não mudar. E ter esperança e o teu caminho continuar o mesmo caminho pecaminoso, o mesmo caminho sem transformação, sem separação, sem ter esperança. Não vai adiantar nada você ter a esperança e você não agir. Então, a gente vai dar uma resumida aqui, porque esse texto dá para a gente parar em todo versículo. Mas eu quero resumir aqui para você. E lá, no versículo 44, ou melhor dizendo, no versículo 19, diz, e deram as suas mãos, prometendo que despediriam suas mulheres, e achando-se culpados, ofereceram um carneiro do rebanho pelo seu delito. Versículo 44. Aqui acima fala uma lista de mulheres que foram embora. E todos esses tomaram mulheres estrangeiras. E alguns deles tinham mulheres de quem tiveram filhos. Resumindo, sabe o que aconteceu? Como eu falei, a gente tem que entender que a fé sem obras é morta. Então, não adiantaria nada se a gente falar, Israel, eu errei, me perdoa, mas não tomar atitude nenhuma. Ainda há esperança para Israel sem tomar atitude nenhuma. Então, o que aconteceu? Todos os homens que tiveram mulheres estranhas, que cometeram esse delito, despediram as suas mulheres, mandaram as mulheres embora.
eles chegaram para as suas mulheres e fizeram a seguinte escolha: você aceita o meu Deus? Se ela aceitasse, ela continuaria no caminho. Se a mulher falasse, não, eu não aceito o seu Deus, então a mulher iria embora. Foi tipo assim, quer casar, quer ficar casado? Tá escolhendo, vai escolher o seu Deus ou vai querer o casamento? Vai escolher adorar deuses estranhos a outros deuses ou vai ficar com um casamento comigo que eu adoro a Deus? Então não foi simplesmente um some daqui. Todo mundo tem escolha. E até as mulheres estrangeiras que estavam casadas com esse povo de Deus tiveram escolha. E isso, imagina o sofrimento daqueles que foram muitos, que as mulheres falaram assim, não, ainda tinha filhos, eu prefiro adorar a Deus e não quero casamento, você fica com esse Deus aí que eu não quero. Se é assim, então eu vou embora. Você imagina o sofrimento. E hoje em dia, ninguém está passando por isso. Existem coisas muito mais fáceis de se resolver. Existem escolhas muito mais simples de se fazer do que a dor de se separar de uma esposa com filhos ou sem filhos, não interessa, era um casamento. Então, existem muitas coisas que são muito mais fáceis hoje em dia. E o que está faltando? O que é difícil hoje é colocar a Deus realmente em primeiro lugar. Em todas as áreas. Não é só aqui, ali e deixar o outro cantinho para lá. É em todas as áreas. E o Senhor sempre vai retribuir quando nós ajustamos a rota de maneira sobrenatural. 10 vezes mais. E você não vai nem entender as bênçãos que vão acontecer com você. Glória a Deus. Porque Deus reconhece o esforço e o temor a Ele, a dedicação a Ele. Deus reconhece e vê quando Ele realmente, verdadeiramente, dentro da sua mente e do seu coração, Ele é primazia, Ele é prioridade, Ele é tudo. Ele reconhece. Então,